Traumas de infância. Quem não os tem? E até que ponto os traumas que você traz pesam na sua vida de hoje? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é produzido pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. Ele é feito para você que é profissional da saúde, mas também para você que gosta de estar antenado e sabendo tudo sobre assuntos ligados à saúde e bem-estar. E falando em bem-estar, o programa de hoje vem a calhar. Nós vamos falar sobre como os traumas de infância têm influência na nossa vida adulta. Mais do que isso, vamos procurar explorar como é que nós podemos superar esses traumas e ter, assim, uma vida equilibrada e mais feliz. Para falar sobre este assunto, eu convidei o psicólogo Gilberto Ramos. O Gilberto, além de psicólogo, ele é psicanalista, é especialista em saúde mental, neurociência e atendimento familiar. Vamos falar um pouquinho com ele sobre tudo isso. Gilberto, seja muito bem-vindo ao Vozes da Saúde. Muito obrigado pelo convite, agradeço. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Então, para iniciar já a nossa entrevista, eu queria saber por que algumas pessoas passam a vida tentando agradar todo mundo, sem saber muito o porquê dessa dependência de ter a aprovação do seu semelhante em tudo que faz. O que acontece? Isso é muito interessante e aparece muito na prática clínica, porque na infância a gente internaliza muitos comportamentos, né? A gente imagina que a criança está ali na sua fase de desenvolvimento, né? E ela internaliza algumas formas de adaptação. Então, um ambiente que ela tenha as emoções validadas, onde ela consegue expressar os seus sentimentos e ela consegue ser reconhecida, né? Isso faz com que ela internalize estratégias para lidar com essas situações. Quando a criança sente falta disso, ela acaba se adaptando, né, ao que o adulto cobra dela. Sim. Então, emocionalmente, isso gera uma carga para ela, né? Então, a criança ela acaba internalizando que ela precisa, né, atender às expectativas do adulto e ela acaba deixando de lado. É aquela famosa exemplo. Então, se eu sou uma boa filha, se eu sou uma boa criança, se eu sou educada, né, se eu respeito os meus pais, logo eu tenho direito ao afeto, ao carinho, ao amor. Se eu desagrado, aí eu não tenho acesso a essas questões emocionais, né? O que isso interfere? O que isso surge na vida adulta? Né? A criança acaba internalizando que para ela ter carinho e afeto, ela precisa atender às necessidades do adulto, né? Dos pais principalmente. Então, na vida adulta, ela acaba internalizando e replicando esses comportamentos que eu preciso, né, agradar o outro, ela tem dificuldade em dizer não, em colocar limites nas relações, justamente por isso, né? Porque ela não conseguiu ali, né, durante a infância, ter essas emoções validadas. E aí então, ela não consegue replicar, seja com amigos, com outros familiares, no ambiente de trabalho. Ela acaba levando isso para todos os ambientes onde ela está, é isso? Isso, seja em relacionamentos afetivos. Né, profissional, familiares. Não, então essa necessidade de agradar, ela tem uma raiz lá na infância, porque é ali que a gente acaba absorvendo, né, essas questões de adaptação. Eu preciso me adaptar. E logo, se eu não tenho as minhas necessidades emocionais atendidas, né, eu tenho essa necessidade que é do outro. Então eu internalizo que agradar, né, faz eu ser uma boa pessoa, né, faz eu aparentar um ser humano melhor, talvez, né? Agora, pergunta que não quer calar. Como romper já na fase adulta, né, que é muito mais difícil,
romper com esse condicionamento que já vem de tantos anos. Uhum. Bom, a primeira coisa para romper é você ter a consciência do que acontece, né? Muito disso fica implícito. E quando chega para a gente na prática clínica, a gente consegue, né, detectar que essa forma da pessoa internalizar, que ela precisa agradar a todo mundo, tem essa raiz lá na infância, né? Dessas necessidades básicas emocionais que não foram, né, supridas. Então ela acaba trazendo, né? E a gente faz uma reformulação, então a gente faz uma visita nessa história, né, do desenvolvimento infantil até a vida adulta, né, e a gente detecta quando ela internalizou isso, de que eu preciso agradar para eu me sentir reconhecida, para eu me sentir validada, né, o quanto isso me tornou, tem um ganho secundário nisso também, então eu quero te agradar a todo momento, porque isso eu consigo ser uma pessoa que tem mais valor, talvez. O valor pessoal pode estar... Ou ser mais amada? Ser mais amada, mais respeitada. Respeitada. Né? Mente humana é uma coisa... complexa. Né? Complexa, né? Uhum. Eu ia falar que é coisa de louco, uma coisa de... que as pessoas que entendem e estudam como vocês descobrem meandros que a maioria não sabe, né? Uhum. Como a gente tem pessoas que dizem que tiveram uma infância normal, mas que tem comportamento que demonstra o medo de abandono, a tristeza, ou às vezes até a agressividade, né? O contrário do que nós estamos falando, de ao invés de estar sempre querendo ser aprovada, é uma pessoa que está sempre agressiva. Isso também não acontece? Também não é um resultado desse processo? Também. Quando a gente fala dessa infância normal, né, não quer dizer que essa infância foi com ausências de conflitos, né, ou que ela teve traumas extremos, vamos dizer assim. Né, mas a criança teve nessa infância normal, que foram as necessidades básicas atendidas. Então, acesso a uma boa educação, né, acesso a alimentação, uma moradia, né, só que às vezes também isso pode internalizar, porque a ausência dos pais, por exemplo, eu posso ter a segurança, né, de ter ali um ambiente em que me proporciona essas necessidades básicas, mas talvez eu tenha a ausência do meu pai, né, talvez meu pai trabalhe fora e tenha esse distanciamento e eu não sou atendido. Então o ambiente ele pode ser normal, visto socialmente, mas pobre emocional. Então eu acabo internalizando também essas questões. Então essa normalidade, né, e chega no consultório, né, muito disso. Nossa, mas eu tive uma infância tão tranquila, né? Eu não tive problemas sérios com os meus pais, né? Mas às vezes o pai foi aquele pai que cobrava muito, que tirar nota 10 na escola, né, era necessário, e as emoções não eram validadas. Então o resultado era mais considerável do que a própria emoção, né? E isso tudo tem um custo. E isso reflete na vida adulta também. Então, como que pequenos traumas silenciosos, como a falta de afeto, o distanciamento, as cobranças excessivas, né? Como é que elas impactam na construção do emocional dessa criança que hoje é adulta? O impacto é direto, porque se a gente fala de uma criança que ela tem a privação, né, dessa necessidade emocional que não foi atendida, logo o adulto vai procurar isso em algum lugar. Em algum lugar isso vai surtir o efeito, né? Então a criança não tem a capacidade ali, por exemplo, de entender e compreender e ter uma percepção desses fatores que acontecem, né? Logo, se ela não tem um ambiente que proporciona isso, isso aparece na vida adulta, né? Às vezes em micro experiências que nós chamamos, né? Então ela vai repetindo padrões. Então, logo, se eu não conheço, eu não tenho acesso a isso. Mas isso tem um sintoma que vai se manifestando, né? O medo do abandono, né? O medo de não receber afeto, aquela busca constante de uma segurança emocional
nos relacionamentos amorosos, afetivos, né, e aí por diante. Gilberto, uma pergunta que também não quer calar. Hoje em dia nós falamos muito e está sendo debatido, graças a Deus, está sendo bastante conversado, que são os abusos sexuais na infância. Eles podem ir de um simples toque até um estupro mesmo. Qual que é o peso desse abuso na vida adulta? Totalmente extremo. Aí é que a gente chama de trauma extremos, né? Que quando a criança, por exemplo, ela é exposta, né, a um estímulo sexual muito precoce, ela desenvolve talvez, né, e aí na terapia dos esquemas ela fala muito isso, né, ou a criança cria uma repulsa, né, em relação a isso, então ela tem a dificuldade em ser tocada, em receber carinho, ela tem a dificuldade em acessar o conteúdo emocional dela, porque essa parte dela foi violada, né, essa parte dela foi totalmente, vamos dizer assim, sem a permissão dela, a gente entrou, né, e invadiu, e ela não teve espaço, né, para se desenvolver com o tempo e amadurecer, né? Então nela gera isso. E talvez também ela pode se identificar, porque a gente tem muito isso, né? Tem a figura da repulsa e a figura da identificação. Pessoas que sofreram abuso e também se tornam abusadores, talvez, sim, também crianças, né? Então isso a gente vê que tem os dois extremos na sociedade. Só que o trauma para a criança que é abusada, ele às vezes é irreversível. Irreversível no sentido de quando vem para a clínica a pessoa está tão fragilizada e às vezes ela tem medo de abrir isso, né, para a sociedade do que aconteceu, porque muitas vezes talvez ela se sente culpada. Né, ela se sente responsável por aquilo que aconteceu, né, numa fase de desenvolvimento da vida em que ela não tem percepção ou ela não consegue administrar o que aconteceu naquele momento, né? Até porque os abusadores normalmente são as pessoas mais próximas da criança, exatamente, não é? Exatamente. Já tem dados, né, aí da OMS que diz que as pessoas de dentro, os familiares, né, tem um índice maior aí de chance de ser abusadores. O tratamento para uma pessoa que sofreu, que carrega esses traumas da infância, costuma levar quanto tempo? Existe uma métrica que possa apontar qual o tempo que a pessoa pode se libertar dessas dores? Isso é relativo de pessoa para pessoa. Porque cada um tem uma visão de mundo e cada um internaliza de uma maneira, né? Então tem pessoas que aquele trauma ele foi muito danoso, muito significativo, né? Desestruturou a vida inteira. Esse tratamento ele vai ser muito mais longo, né? O trauma às vezes ele é mais enraizado. Tem pessoas que conseguem ter ali uma resiliência maior para lidar com esse trauma, né? Então é relativo de pessoa para pessoa. Depende da forma como você interpreta a situação, né? Como você internaliza isso. Em média, dá para arriscar? Olha, se a gente falar, né, de um trauma de abuso, às vezes isso pode levar aí a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Porque isso vai afetando aí nas suas relações, né, na adolescência, depois na vida adulta, no casamento, depois na criação dos filhos, e isso pode permear para a vida toda. Né? É claro que sem o tratamento isso é muito mais danoso, né? Vamos dizer. Com o tratamento esse dano é mais ressignificado, né? A pessoa ela consegue desenvolver ferramentas e estratégias para lidar com esse trauma. E viver em paz com mais equilíbrio, com mais né? Equilíbrio. E aquela criança, as crianças que precisam amadurecer muito cedo, que precisam trabalhar, que precisam já cuidar de irmãos menores, como é que essa carga, essa sobrecarga emocional funciona nessas crianças? Isso que a gente chama de adultização precoce. Né? Quando a criança ela precisa assumir responsabilidades que isso pertence aos adultos. Então, como você disse,
por exemplo, os pais que precisam sair para trabalhar e geralmente a irmã mais velha precisa cuidar dos irmãos. Menores. Isso acontece, né, muito antigamente acontecia. Hoje não tanto porque as pessoas diminuíram, né, a quantidade de filhos. Mas antes tinha sempre essa responsabilidade para o mais velho de cuidar de casa, né? O que acontece? Ele tem a privação de etapas do seu desenvolvimento que ele não consegue ali ter. A parte criativa, a parte de brincar, a parte de viver a infância e a adolescência é privada. Uhum. Então ele tem um excesso de responsabilidade muito precoce e quando adulto vira aquele adulto que não consegue dizer não, que não consegue compartilhar com o outro seus problemas, né, que precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo, né, aquela mãe que não consegue dividir as tarefas, por exemplo, de casa com os filhos ou com o marido, ou aquele empresário que não consegue delegar, né, as suas funções, porque ele tem esse excesso, né, de compromissos e de responsabilidades que ele teve desde a infância. Então, para ele internaliza que ele precisa resolver tudo sozinho. Ele precisa dar conta de tudo sozinho. Que desde muito cedo ele teve muitas responsabilidades, né? Então, eu fiz por mim, eu faço, sempre fiz, e ele internaliza. Ele não sabe viver sem essas responsabilidades e por isso ele acaba absorvendo tudo para si? Acaba fazendo parte da identidade dele, né? Aquela coisa, eu fui uma criança forte, eu fui um irmão que cuidou dos outros irmãos. Sim. Mas implicitamente ele não entende que isso teve um custo, né? Isso teve uma infância ali que não foi vivida de uma forma adequada. Etapas foram puladas, né? Tá bom, eu vivi assim, foi isso que a vida me proporcionou, hoje eu sou adulta, e o que eu faço com isso? Justamente, aí que entra a nossa parte da clínica, né? Fazer esse adulto reconhecer que talvez esse excesso de responsabilidade vem dessa infância que precocemente teve muitas responsabilidades, teve que assumir compromissos que não era ali da sua faixa etária. Então, cuidar de irmãos, imagina da responsabilidade que é isso, né? De você fazer papéis que não são seus, que são geralmente dos seus pais. Você tem que abdicar de uma parte da sua infância, de uma parte da sua adolescência. E a gente trazer esse adulto para esse lugar faz ele reconhecer que sim, ele pode dividir as responsabilidades, que sim, ele pode, né, aí compartilhar com os outros, que ele não precisa pegar tudo para si, que a responsabilidade não é só dele, né? Porque muitos adultos acabam se sufocando com isso. Exaustão, esgotamento, né? A gente vê muito isso. Essas crianças que são colocadas numa situação como essa de ter que assumir responsabilidade dos adultos, acabam ficando adultos muito mais cedos. Isso explicaria, por exemplo, as meninas que acabam sendo mães precocemente? Porque você imagina, se ela desenvolve um papel de uma mãe muito cedo, ela entende, talvez, né, internaliza que ela está pronta para ser mãe. Isso. E nem sempre ela está pronta para ser mãe, porque uma etapa foi para o lado. Ela não viveu a infância, né? Ela não viveu a adolescência. Então, por isso que é importante a gente viver as etapas do nosso desenvolvimento, os estágios de desenvolvimento, né? Criança precisa brincar, criança precisa ter o seu tempo de lazer, né? O adolescente precisa ali viver a adolescência, né? Os conflitos da adolescência. Quando isso não é vivido, o que acontece? Você acaba pulando. Então eu já estou pronta para ser mãe, eu já estou pronta para casar, já estou pronta para cuidar de um lar, e isso remete aí que a gente vê na nossa sociedade, né? Muitas mulheres sendo mãe muito cedo, muito precoce, né? Assumindo responsabilidade que nem elas mesmas às vezes sabem que estão fazendo, mas que inconsciente elas acham que estão prontas, né? Esse caso que nós estamos analisando aqui agora acontecia muito mais anos atrás, algumas décadas, onde as famílias eram mais numerosas, onde a situação financeira também no país era outra, né? Hoje eu acho que a gente tem um pouco a inversão desses valores e a gente vê o jovem tendo uma adolescência que está se estendendo. É verdade isso?
Também, né? Ao contrário do que a gente falou, também tem essa infantilidade também de pessoas que não querem crescer, a síndrome de Peter Pan, né? Eu quero me pertencer a esse lugar, né, da minha infância, eu não quero amadurecer porque o amadurecimento traz responsabilidades, né? E às vezes também isso tem uma parte também dos pais que trazem essa criança para si, não consegue estimular a criança para desenvolver essa autonomia, né, o poder da decisão, da escolha. Logo isso, não, meu pai decide por mim, então eu não preciso decidir. Meu pai faz por mim ou escolhe por mim, eu não preciso decidir. Então, para que crescer? Para que assumir essa responsabilidade? Prefiro ficar nesse lugar de cuidado, né? E tem muitos filhos que a gente vê que vive com a mãe e com o pai 40, 50 anos, né? E às vezes até envelhece junto, né? Não quer sair, né? Não quer se libertar. Porque às vezes nem os pais querem deixar também, né? A síndrome do ninho vazio. Eu não quero ter, né, a distância do meu filho porque ele é o protegido. Eu preciso ter o controle ali dele, né? Como se ele fosse meu. Então, para que crescer, né? eu confesso que é meio doloroso esse processo, né? Eu tenho 3 filhos e cada um tá num canto e fora do país ainda, o que é pior, né? Eu falo, por que eu não criei desse jeito para ficar todo mundo aqui junto de mim? Porque tem o preço também, né? O preço emocional que os pais têm ao criar para o mundo, né? Exatamente. E é o que a gente fala, né? A gente cria para o mundo. Por isso que seus filhos estão no mundo, porque você deu essa liberdade, né? O momento que eles precisavam de afeto, de segurança, das necessidades deles atendidas, foi o que você pôde dar. Depois a autonomia é deles, você está ali sempre como suporte. Tenho certeza que a casa da mãe é sempre um ambiente seguro, onde a gente pode voltar e ser acolhido, assim, né? Mas tem hora que a gente precisa se livrar eu falo que assim viver, seja, né? mas é preciso, né? É preciso. Eu acho que ver o voo solo dos filhos é uma parte muito bonita da vivência da maternidade, né? Cada fase tem a sua beleza, inclusive essa do quando vai. É que quando mora fora do país, a saudade é muito maior, né? Já a distância. Aí é o momento que você fala assim, mas por que eu fui ensinar isso também? Volta! Mas é um sentimento genuíno. Sim, é muito gostoso. Me diz uma outra coisa. O cérebro de uma criança que cresce num ambiente de medo, críticas ou instabilidade emocional, ela funciona diferente de uma criança que teve um suporte mais adequado? Sim, porque essa criança, imagina, se ela está num ambiente dessa instabilidade emocional, ela precisa criar uma hipervigilância. Então é como se o cérebro tivesse ali em estado de alerta constante. Então, se eu tenho uma instabilidade emocional, por exemplo, meu pai é alcoólatra, eu não sei se hoje ele vai chegar, né, alterado ou não. Minha mãe tem a questão do humor, então tem dia que ela está de um jeito ou de um outro. Eu preciso controlar o que vai acontecer. Isso muito precoce desde criança, né? Essa instabilidade emocional, ela precisa ser, é como se eu precisasse criar cenários para estar preparado para o que vai acontecer. Logo, quando adulto, eu desenvolvo o quê? Eu preciso ter o controle das situações para eu ter previsibilidade do que vai acontecer, né? Porque imagina, você ser criado num ambiente em que você não sabe, né, se hoje você vai precisar intermediar nos conflitos dos seus pais, ou se o seu pai vai chegar de um jeito ou de outro, você fica o quê? Em estado de alerta constante. E isso na vida adulta também, essa instabilidade emocional, ela aparece, né? Então eu preciso estar no controle das situações, eu preciso prever o que vai acontecer, eu preciso estar por dentro ali, né, das questões que permeiam a minha vida para eu não ser pego de surpresa, né? E essa instabilidade emocional, ela internaliza. E o medo também, né, tá ligado a tudo isso. Então, se eu não tenho uma previsibilidade do que vai acontecer no meu ambiente, no contexto onde eu vivo com esse medo. Parece que qualquer momento vai acontecer algo
né? E aí vem esse sentimento de alerta e hipervigilância. Hipervigilância. E como que os traumas de infância costumam aparecer nos relacionamentos amorosos, por exemplo, no casamento? Diretamente, porque imagina, pessoas que são dependentes emocionais, pessoas que procuram afeto, geralmente ansiosos, ou pessoas também que têm um distanciamento, isso afeta totalmente. Se eu não tenho, novamente, né, as minhas necessidades básicas lá da infância atendida, em algum lugar eu vou procurar. Geralmente a gente procura nesse lado do afeto, né, do amoroso, o que o outro proporciona pra gente. E aí a gente tem essa coisa do controle, de querer, né, saber a todo momento, porque tem esse apego que não foi suprido lá na infância. Então eu sou dependente emocional de você, para eu me regular eu preciso de você, preciso da sua aprovação, né? E aí surge ciúmes, aí surge vários outros, o sentimento de medo de ser abandonado, né, do abandono. O ciúmes é até uma coisa, digamos, normal até um determinado ponto, né? Mas o que você me diz daquele ciúme doentio que leva a pessoa a perseguir a outra, a ver riscos de perda a cada outra pessoa que é encontrada no caminho? De onde vem essa doença chamada ciúme obsessivo? Dessa hipervigilância. A pessoa que é ciumenta, ela acha que a todo momento ela vai ser trocada, que ela vai ser traída. Então ela tem esse medo do abandono. Logo, ela internaliza que eu preciso ter o controle da situação, eu preciso ter o controle do meu parceiro, porque se eu deixo ele solto, eu corro o risco de sofrer essas questões que eu disse, né? Então eu preciso ali estar vigiando, preciso ver o celular, eu preciso a localização onde a pessoa está, né? Isso acaba ficando totalmente sufocante para o casal, né? E totalmente disfuncional. Imagina você ter que viver uma vida que você é controlado a todo momento, tem que dar satisfação a todo momento, né? Então esse ciúmes doentio, ele é perigoso. Ele é perigoso porque tem uma necessidade de uma pessoa que tem uma catexia, uma energia ali, né? Que ela vai para um lado de essa é minha posse, isso é meu, eu não posso dividir, né? E se eu der acesso a essa pessoa, né, ter outras situações que me causam perigo, eu vou perder. Então eu não quero sofrer esse abandono. Logo eu pego para mim e guardo dentro de uma caixinha. Né? Imagina, as mulheres passam muito por isso. Muito, né? por isso. Isso vem da infância? Esse Vem da adulto infância. Sofreu abandono na infância? Não necessariamente ele precisou sofrer o abandono, né? Mas às vezes ele não ter, por exemplo, esses ambientes, né, que tem uma instabilidade emocional, onde o pai e a mãe estão sempre com conflitos, onde ele precisa prever ali o humor das pessoas, então ele não sabe o que vai acontecer, né? E geralmente esses ambientes conflituosos, ou o pai vai embora, ou a mãe vai embora, ou tem ali, né, um espaço que fica vazio, em algum lugar ele vai ter que depositar isso. Em algum lugar ele vai ter que colocar essa energia. Então, no relacionamento amoroso, isso vem, né, esse sintoma de eu não quero sofrer o abandono, eu não quero esses conflitos, porque talvez meu pai não cuidava bem da minha mãe, então eu tenho cuidado em excesso. Eu faço tudo em excesso para eu não correr, né, o risco de voltar nessa instabilidade emocional que eu tinha na infância. É bem complexo. E que pode levar a situações extremas, né, Gilberto? Como a gente vê hoje o crescimento do feminicídio, que está assustando muitas pessoas, não é? Sim, né? E assim, tem o papel também do homem na sociedade, né? Aquela coisa de que o homem precisa, né, cuidar da mulher, de que o homem, né, ele é o chefe da casa, de que a mulher precisa ser submissa ao homem, de que a mulher precisa atender às necessidades do homem. Não, a mulher não precisa de nada. Ela tem que fazer o que ela quer, né? Ela tem que estar no lugar em que ela se sente segura. Né? Então muitos homens ele internalizam, e às vezes também isso vem com uma identificação da figura paterna, talvez de uma replicação, né? De uma identificação, meu pai era assim com a minha mãe e eu também vou ser assim, né? É um machismo estruturado que a gente vê que tem na nossa sociedade,
né, que causa essas situações extremas que a gente vê hoje, né, nesse aumento do feminicídio. Eu falei no aumento do feminicídio. Você acha que realmente aumentou ou hoje o feminicídio está mais exposto, mais aparente, mais divulgado? Os dois, né? Os dois. Eu acho que as duas coisas estão relacionadas, porque hoje a mulher tem mais voz, né? Hoje a mulher tem mais liberdade para expressar seus sentimentos. Hoje a mulher ela consegue mostrar, né? Ela consegue comunicar para o outro, né? Olha, não tá legal isso no meu casamento. Antes não, antes isso era invalidado. A mulher precisava sustentar o casamento até o final, né? Não, você tem que ser uma boa mulher. Era proibitivo, né? E ser uma boa mulher, na cabeça das pessoas mais antigas, era ser submissa a um homem. Era atender as necessidades ao ponto até disso colocar em risco a sua segurança, né? Então os dois andam juntos e a gente vê, né? As mulheres tomam consciência de ver outras mulheres se posicionando. Sim. Né? O corpo também guarda traumas emocionais, né? Como é que ele demonstra isso no dia a dia? Como é que a gente reconhece? Sim. O psicológico está ligado, né, à memória corporal também. Sim. Então o corpo sente as nossas emoções. Né? Então você imagina que você tem ali, né, uma energia, né, que ela está ali, uma catexia em que você não consegue expressar. Isso é expresso. A terapia psicossomática fala muito sobre isso, né? Aquilo que a gente não externaliza, o corpo acumula e sente, né? Então, a tensão musculares, né? Aquela sensação de estresse crônico, né? Aquela sensação de você dormir e não descansar, né? Você tem aquela sensação de estar constantemente em alerta, né? Em movimento, uma hora o corpo sente, né? Porque a memória psicológica, psíquica, está ligada à memória corporal. Né? É um todo, é holístico, nós somos um todo, né? E quais são os sinais que mostram que um adulto talvez ainda esteja vivendo feridas emocionais da infância? Aquele adulto que tem uma irritabilidade constante, aquele adulto que tem os seus medos, uma oscilação de humor. De humor muito grande. Então a pessoa às vezes ela nem entende, porque isso fica tão enraizado. Ela precisou suprimir, às vezes, muitos dos seus sentimentos que ela não entende. Então, a pessoa que não consegue expressar sentimentos, a pessoa que ela se sente, por exemplo, a todo momento com esse sentimento de abandono, ou que ela nunca é suficientemente boa para nada, ela tem sentimento de inferioridade, né? Ou também de superioridade, é sempre o extremo. Né? Então, isso surge na vida adulta como esses sintomas. Né? E esses sintomas eles aparecem de uma forma sutil às vezes, porque a pessoa consegue ter uma vida funcional, a pessoa consegue continuar a vida. O problema é quanto isso interfere na qualidade de vida dela, né? O quanto isso invalida e atrapalha aí no profissional, no amoroso, né? Nas relações. Com certeza, são relacionamentos que não duram em função desse comportamento, né? Trabalhos que não seguem adiante e não evoluem por conta desse comportamento, né? Então acaba transformando a vida das pessoas, né? É uma instabilidade constante. Né? É uma busca, né? Que nem a pessoa às vezes ela reconhece o que acontece. E o que fazer para mudar esses padrões? Aí que entra o nosso trabalho, né? O trabalho dos profissionais da saúde mental. Né? O nosso trabalho é justamente não apagar a história de vida da pessoa, mas fazer com que a pessoa, né, ela entenda esses lugares que ela passou, né? Esses espaços em que as emoções não foram atendidas, esses espaços de conflito, de instabilidade, né, em que ela acabou internalizando conteúdos que ela não deu conta ou que ela nem percebia na época, e isso, né, veio à tona agora. Então o corpo sente, a mente sente, a exaustão vem, o esgotamento emocional vem, os comportamentos que às vezes a gente não consegue, né, dar conta, ele vem,
né? Isso chega no consultório. Eu estou muito esgotada, né? O excesso de trabalho. Quando você vai ver, não é o excesso de trabalho, é o conteúdo mental ali que a pessoa não está dando conta, né? São as questões ali que ela tem enraizado desde lá da infância que remetem hoje em vários aspectos da vida, né? Hoje as empresas estão sendo convocadas por lei, né, pelo governo, a também se preocuparem e darem suporte emocional, suporte à saúde mental dos seus trabalhadores. Você acredita que as empresas podem contribuir nesse trabalho, nesse resgate do equilíbrio e da autoestima? Com certeza. Hoje já tem uma iniciativa, né, da NR1 que está aí no mercado, né, para garantir a qualidade, né, desse colaborador no ambiente de trabalho. Porque isso reflete no ambiente de trabalho. Às vezes ele leva para casa ou leva problemas de casa para o trabalho, e isso interfere, né, ainda mais nessa sociedade que está pedindo muita produtividade, que está pedindo muita auto-performance do colaborador, né? Às vezes ele tem um conteúdo ali que ele não está dando conta, ou o ambiente organizacional é um ambiente que está sendo mais estressor do que um ambiente que compreende ali, né, o colaborador na sua complexidade. Então as empresas elas estão mais atentas para isso, e elas precisam estar atentas porque agora elas vão ser fiscalizadas, né? Elas precisam garantir que o ambiente organizacional ele garanta essa qualidade, né, da saúde mental do colaborador e não adoecedor, né? Com certeza. Eu gostaria agora que você deixasse um recadinho para todas as pessoas que estão nos assistindo. O que elas podem fazer para a sua saúde mental? Bom, primeiro recado é entender que a terapia não é coisa de louco, a terapia é algo que te ajuda a entender, né, a sua complexidade. Eu acredito que quando a gente se coloca, né, à disposição de entender os nossos conflitos, de onde esses conflitos eles vieram, né, qual é a raiz de alguns comportamentos que a gente não consegue talvez administrar, né, e que a gente nem tem acesso, a terapia ela vem para isso. Então procura um profissional de saúde, né, se isso está aí te incapacitando de algum jeito, de alguma maneira, né, a psicoterapia está para ajudar. Então se a gente está disposto à mudança, por que não procurar, né, a saúde mental e os profissionais que estão aí para isso? Muito obrigada, gente. Hoje eu conversei com o psicólogo Gilberto Ramos, que falou e trouxe uma mensagem muito bonita sobre saúde mental, sobre os traumas da infância, que todos nós, de uma forma ou de outra, trazemos para a vida adulta. Traz o alento de que nós podemos superar esses traumas e viver de forma em paz e equilibrada, que é o que todos nós queremos. Gilberto, muito obrigada pela sua presença. Já fica um convite para você voltar numa outra oportunidade aqui no Vozes da Saúde. Obrigado. Tá? E muito obrigada a você que esteve com a gente até este momento. Não esqueça de seguir o Sim Saúde Campinas no YouTube, acionar o sininho para saber as novidades do programa. Este programa foi produzido pelo Bruno Nunes, pelo Davi Meirelles e pelo Samuel Ribeiro. Muito obrigada e um abraço, até a próxima.